E aí galera da Luralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre duas palavras que são muito usadas em inglês, que são fight e struggle, que elas podem ser usadas como substantivo, como verbo, mas a gente vai ver mais um pouquinho sobre elas e a diferença entre elas também agora mesmo. Mas bom, voltando aqui, vamos começar direto pela primeira palavrinha que é fight, que como eu disse, ela pode ser usada tanto como um substantivo, e aí ela vai significar uma luta, uma briga, pode ser uma luta física mesmo, né, algo entre duas pessoas brigando, mas também pode ser uma coisa um pouco mais abstrata, né, a luta contra o terrorismo, a luta contra alguma coisa, né? Então eu vou dar alguns exemplos do uso dela como substantivo aqui primeiro. Então você pode dizer, the cops arrived and broke up the fight. Então os policiais chegaram e interromperam, separaram a briga, né? The fight, a briga, a luta, né? Tinha duas pessoas brigando aí fisicamente mesmo, e aí os policiais vieram e separaram. Ou você pode perguntar também, do you have tickets for tonight's UFC fight? Você tem tickets, bilhetes, ingressos para a luta do UFC hoje à noite? Aí a gente traduziria como esporte, né? A gente traduziria como luta e não como briga exatamente. Mas como eu falei, ela também pode ser usada em sentidos um pouco mais abstratos. Então você pode dizer, isolation measures helped the fight against COVID-19. Então, medidas de isolamento ajudam na luta contra a Covid-19. Então aqui é a luta contra algo, não é imaginário, claro, é uma coisa que existe fisicamente, mas o sentido é um pouco mais abstrato, né? Não é uma luta exatamente que você vai dar um soco na cara do Covid ou de alguma coisa assim, não. É uma coisa um pouco mais abstrata, né? A luta contra alguma coisa. Você pode usar essa palavra fight também aqui como substantivo, e como eu falei, ele também pode ser usado como verbo, o verbo to fight, que é um verbo irregular, e as formas dele no simple past e no particípio também são iguais, que é fought, F-O-U-G-H-T. Então, fight, fought, fought, naquelas tabelinhas ali de verbos irregulares, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui. The soldiers fought to defend the White House. Então, os soldados lutaram, brigaram para defender a Casa Branca. Então aqui, por exemplo, poderia ser um sentido mais literal mesmo, né? Eles lutaram realmente, trocando soco, atirando, seja lá como for. Foi realmente uma briga, uma coisa, um atracamento físico ali. Mas você pode dizer também, many women fought for the right to vote. Então muitas mulheres lutaram pelo direito de votar. Então, they fought for something. Elas lutaram por algo. Nesse caso, pelo direito de votar. Então é uma coisa um pouco mais abstrata, né? Não é uma luta de porradaria. Mas você pode usar tanto em um sentido quanto no outro a palavra fight, que a gente traduziria exatamente, né, como luta, briga, algo assim. Mas indo agora para outra palavra, que é to struggle, a gente pode usar ela também como um substantivo, struggle, que ela pode ser traduzida também como uma luta, uma briga, mas geralmente ela vai ser usada no sentido de algo que demanda um esforço. Pode ser um sentido físico, mas pode ser um esforço mental, pode ser a pessoa está passando por dificuldades. Ela é uma palavra um pouco mais pessimista, eu diria, do que a outra, do que fight. Porque a palavra fight, ela meio que indica que você está em par de igualdade, às vezes, mais ou menos, né? Mas que você está em par de igualdade ali, é uma briga justa, vamos dizer assim. E struggle indica, tem uma nuance que é algo que está demandando muito esforço da sua parte, que não necessariamente é algo positivo ou é algo neutro, né? Poderia ser, por exemplo, alguém está lutando contra o câncer ou contra alguma doença, seja lá qual for, você pode usar as duas, você pode usar fight, você pode usar struggle, mas o fight seria alguma coisa um pouco mais otimista, né? Ela está lutando firmemente. E struggle seria que ela está batalhando, mas está indicando, está dando essa nuance do esforço, do quanto ela está sofrendo para lutar contra isso, né, para passar por tudo isso. Essa é mais ou menos a diferença da nuance entre essas palavrinhas fight e struggle aqui, mas ela pode ter umas outras nuances também diferentes. Pode ser uma briga física, como eu falei, que aí fight seria algo um pouco mais sério, um pouco mais violento, e já struggle seria como eles começaram a se atracar, né? Seria uma tradução um pouco diferente. Começaram a brigar ali, mas não é algo tão forte, tão violento quanto uma fight, pelo menos na fala, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui.
It was a huge struggle for her to accept that she failed. Então, foi uma grande luta, foi um grande esforço para ela aceitar que ela falhou, que ela fracassou. Então, você está vendo aqui que é uma coisa um pouco mais psicológica nesse sentido aqui e mostra, dá essa nuance do esforço que foi, né, a grande luta, o grande esforço que foi para ela aceitar que ela fracassou. Mas você também pode falar, both professors were arrested after a struggle in the class. Então, os dois professores, ambos os professores, foram presos depois de uma briga, depois de um desentendimento na sala de aula, né, lá na classe de aula. Então, aqui a struggle seria algo um pouco mais fraco do que a fight, né? A fight seria que eles saíram no soco mesmo, saíram na mão. E o struggle também pode ser, mas pode ser um eufemismo sobre isso, né? Realmente eles brigaram, mas a pessoa quis dar a entender que foi algo menos grave do que realmente foi, por exemplo. Então ele falou que teve a struggle, né? Houve um struggle, uma briga, um desentendimento ali, mas tem esse sentido um pouquinho mais fraco. E como eu falei, essa palavra struggle também pode ser usada como um verbo, e aqui ele é um verbo regular. Então, para conjugar ele no Simple Past, é bem tranquilo, né? É só botar o ed ali no final. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. The dog struggled to get rid of the collar, but failed. Então, o cachorro lutou, se esforçou, brigou para se livrar da coleira, mas ele fracassou, ele falhou, né? O cachorro aqui nesse ato. Mais um exemplo. I'm struggling to understand this graph full of numbers. Eu tô lutando, eu tô me esforçando muito para entender esse gráfico cheio de números, né? Então aqui mostra o seu esforço, realmente fica um pouco mais claro esse sentido do esforço aqui nesse sentido, né? Lutando, se esforçando para entender alguma coisa. E por último, animals struggle to survive the lack of water. Então os animais lutam, batalham, se esforçam para sobreviver à falta de água. Então você vê ali claramente o esforço que eles estão, né, nessa frase, você consegue ver o esforço dos animais batalhando diariamente ali, caminhando no deserto, pode ser, por exemplo, para sobreviver, para vencer, para lutar contra essa falta de água. Você pode usar o verbo to struggle aqui também nesse sentido. Então eu espero que vocês tenham entendido essa diferença entre essas palavrinhas fight e struggle, que muitas vezes elas podem sim ser usadas no mesmo sentido, com uma pequena nuance de diferença aí. E se você não sabia disso, dá um like aqui, se inscreve no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!